Vamos abrir nossa Bíblia, igreja, no livro de Mateus. Mateus, capítulo 3. Vamos ler os versículos 1 e 2 para começar essa mensagem. Porém, quando o Senhor estava me dando essa mensagem, Ele me impediu a gente ler bastante coisa na Bíblia. Amém. Porque ela é a nossa base. Ela nos traz a nossa regra de fé, de prática. Ela é o guia que o Senhor nos deixou para que nós possamos entrar no céu. Amém? Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2 vai dizer assim: Aqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Você pode se sentar, amém? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, quando o Senhor colocou no meu coração falar hoje sobre arrependimento, além dele querer exortar a igreja por conta do tempo que nós estamos vivendo, né? Foi também porque, quando nós lemos a palavra, o arrependimento é o tema central do início do fim dos tempos. João Batista, ele é levantado como profeta, ele começa a pregar no deserto, começa a pregar para o povo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E você vai ver a importância dessa mensagem de arrependimento, porque logo após ali em Mateus, se eu não me engano é 4,17, isso, 4,17 vai falar assim, que Jesus começou o ministério dele pregando e dizendo também a mesma coisa: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Veja que João Batista prepara o caminho do Senhor, sendo que preparando o caminho do Senhor, ele já leva essa mensagem. E quando o Senhor vem, é batizado nas águas, ele sai ali para pregar Jesus, e ele reafirma o que João Batista falou: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Então, querido, por que nós hoje, como igreja, não pregaríamos isso? Se é o que o Senhor tem falado para nós desde o início do final dos tempos, com a vinda de João Batista, com a vinda de Jesus. Porque hoje, quando nós vamos ouvir uma mensagem na televisão, na internet, nas igrejas ditas grandiosas, a gente ouve de prosperidade, a gente ouve de bens materiais dessa terra, a gente ouve de desenvolvimento pessoal. E nada disso, igreja, é pecado. Não é pecado você prosperar. Não é pecado você se desenvolver como pessoa. Porém, o pecado se torna quando esses homens esquecem o que é essencial, que vai levar eu e você para a glória, que é se arrepender diariamente diante do Senhor. Porque nós temos nos acostumado, irmãos, a um evangelho onde o arrependimento parece simplesmente ser vir dentro de uma igreja 18 horas, 17 horas, de um domingo, de uma quarta-feira. A gente entra na igreja, canta louvores e é maravilhoso adorar o Senhor. A gente abre uma Bíblia, a gente salva os nossos irmãos. Mas muitas das vezes, quando saímos desse lugar de adoração, a nossa vida lá fora é que vai mostrar se aqui dentro nós nos arrependemos de verdade. Porque o arrependimento, irmãos, ele é muito mais do que levantar a nossa mão aqui dentro e dizer que ama o Senhor. O arrependimento, irmãos, é nós valorizarmos o que o Senhor Jesus veio fazer aqui nessa terra. Porque quando Ele veio aqui, Ele curou sim, Ele tem poder para te curar hoje, para curar o teu parente hoje. Quando Ele veio à terra, Ele libertou vidas, e Ele tem poder para te libertar a tua casa hoje. Sim, Ele tem esse poder. Mas nada vai adiantar, irmãos, nós recebemos cura, libertação, prosperidade, se não houver arrependimento sincero no nosso coração. Porque senão, de outra forma, nós vamos receber as bênçãos
na volta do Senhor Jesus, ou quando nós morrermos, nós vamos perecer, a nossa alma vai perecer eternamente. Então nós temos que entender, irmãos, de que tudo que o Senhor tem a nos dar, Ele também tem uma coisa muito importante a nos pregar, a nos ensinar, a nos cobrar, que é o arrependimento verdadeiro. Aquele arrependimento ao qual, quando nós entramos na presença do Senhor para orar, Ele logo nos constrange: meu filho, primeiro se arrepende diante de mim daquilo que você fez. Primeiro, meu filho, coloca o teu coração diante de mim, para que eu possa ouvir a tua oração. E o que nós fazemos, irmãos, vamos ser sinceros, muitas das vezes entramos na presença do Senhor já pedindo. Quando estamos um pouco mais concentrados na nossa vida espiritual, agradecemos ao Senhor também. Mas via de regra nós só pedimos. E Deus, por ser um Deus misericordioso, Ele até nos dá, Ele até nos ajuda. No entanto, querido, o que está em jogo hoje é a nossa salvação eterna. O que está em jogo hoje aqui, querido, é a minha alma, a tua alma. Eu posso compartilhar contigo um sonho que eu tive essa noite? Deus me deu 2 sonhos proféticos essa noite. E para a honra e glória do Senhor, eu digo isso, irmãos, que o Senhor fala comigo em sonhos. Mas eu falei: Senhor, eu vou compartilhar com a igreja, porque ele foi muito forte. Porque ele fala a respeito de coisas que vão vir, que envolvem as nossas vidas. Coisas que hão de vir, que envolvem a gente começar a se arrepender com seriedade, com verdade, a partir de hoje. Querido, eu sonhei que a gente estava numa cidade. Era uma cidade grande, tipo Rio de Janeiro. Só que, querido, as pessoas viviam distraídas. As pessoas, elas viviam de qualquer maneira, brincando, comprando, vendendo, passeando, gastando. E eu olhava aquelas pessoas ali se divertindo, brincando, se distraindo, outras se prostituindo também. Quando de repente, querido, aquela cidade, ela começava a aparecer umas paredes. Imagina que você está aqui na igreja agora, e essas 4 paredes começam a se fechar ao redor de nós. Elas começam a vir, as paredes para cima de nós, e nós pensamos: meu Deus, eu vou morrer. Né, pastor? Essa parede aqui, espremer a gente vai morrer. E é isso que acontecia naquela cidade, irmão. E quando acontecia isso naquela cidade, algumas pessoas se desesperavam, algumas pessoas ficavam correndo de um lado para o outro, tentando se esconder daquilo que estava vindo. Só que aquilo, querido, não parava, aquilo vinha como um rolo compressor. E as pessoas, num desespero tão grande, alguns começavam a pesquisar: como é que eu posso me matar? Eu não vou morrer esmagado, eu não vou morrer espremido, não. Deixa eu ver uma outra forma de me matar, vou pular da janela. Outros começavam a confabular: vamos ver alguma forma científica de a gente parar esses muros, de alcançar a gente. Vamos impedi-los de nos matar através da ciência. E eu, querido, também como ser humano, comecei a me desesperar. E de repente, querido, quando aquelas paredes estavam avançando e as pessoas ficavam tão desesperadas, que outros enlouqueciam e falavam: já que nós vamos morrer, vamos nos afundar logo no pecado, vamos fazer tudo que nós temos vontade, vamos morrer, ninguém vai nos cobrar disso, vamos! E iam. E eu desesperado falava: Senhor, o que será de mim? O que eu vou fazer, meu Pai? Será que eu me mato igual essas pessoas? Será que eu me entrego logo ao pecado? Será que eu confio na ciência para a gente tentar parar isso? E de repente, querido, o Senhor me levava acima daquela cidade e falava: meu filho, repara o desespero dessas pessoas. Você está vendo que esses paredões, eles têm uma altura? Sim, Senhor. E para onde eu te trouxe? Para o alto, Senhor. Ou seja, você já está livre desse juízo que está vindo. Aí eu falei: mas ok, Senhor, mas por que tu me trouxeste para o alto? Por que então as pessoas estão desesperadas? Se eles poderiam também vir para o alto e se livrar da morte. E o Senhor falou comigo, irmãos: porque só vai conseguir se livrar no final dos tempos
da loucura, do pecado, da morte, aqueles que estiverem olhando para a visão do alto. Amém. Eu te trouxe aqui para cima para te ensinar que quando o desespero vier a essa terra, você vai ter que estar olhando para o alto. A tua mente vai ter que estar tomada pelo poder do alto. A tua mente vai ter que estar tomada pela palavra que vem do alto. De outra forma, você e tantos outros vão perecer. Por isso eu te trouxe aqui, querido. Porque eles lá embaixo estão com a visão da terra, estão com a visão do mundo, estão com a visão do pecado, então eles não conseguem ver que se eles subirem nas alturas, eles vão ser livres. Mas você, meu filho, consegue ver, porque tu estás olhando com a visão do alto. E é isso que eu quero para a minha igreja no final dos tempos, que a igreja tenha a visão, o pensamento, a comunhão, o comportamento que vem do alto. Esse som foi tremendo, irmão. Eu acordei ali, ofegante, falei, meu Deus, não tem como eu duvidar que foi o Senhor falando comigo. Mas por que eu estou compartilhando com você esse sonho? Porque você vê que o que estava vindo aquele mundo, aquela terra, era coisas das quais aqueles que estão distantes do Senhor, estão desconectados com o Senhor, eles não conseguiam ver saída, solução, desespero, medo. E aí o Senhor ministrou muito forte no meu coração, irmãos. Mas, meu filho, para você ter essa visão, isso foi um sonho, mas para que isso aconteça de verdade, é necessário você se arrepender hoje daquilo que está te puxando para baixo, daquilo que está te fazendo ter a visão terrena, daquilo que está te fazendo olhar com os olhos da carne. Porque ao se arrepender, ao se consagrar, ao me buscar, a tua visão ela vai ser sempre espiritual, ela vai ser sempre além das impossibilidades, ela vai ser sempre além do pecado. Quando o pecado se apresentar, você não vai mais olhar para ele com desejo, você vai olhar para ele com nojo, sabendo que isso não me agrada, esse não vai ser mais a tua vontade, pecar. Mas por que volta e meia, igreja, nós voltamos a pecar, voltamos a sentir prazer pelo pecado, pelo mal? É porque nós não nos arrependemos de verdade. Porque o Senhor mesmo falou na palavra dele, aquele que se arrepende e deixa o pecado, ele alcançará a misericórdia. Mas nós não temos alcançado muitas das vezes essa misericórdia, porque nós sim amamos ainda o pecado que nos rodeia. Porque se não amássemos, querido, não o repetiríamos na nossa vida. Você já parou para pensar sobre isso? Você comete um pecado, você fala para Deus que se arrependeu, e de repente passa uma semana, passa duas, você está fazendo de novo, você está errando de novo. Será que o teu arrependimento, o meu arrependimento é sincero? Se nós caímos novamente nos mesmos erros, nas mesmas coisas que o Senhor já nos ensinou, que nós estamos pecando contra Ele. Então, igreja, o Senhor nos fala, é necessário arrependimento, porque a última hora da igreja já chegou, ela não está chegando não, irmão, ela já chegou. O que está sendo arquitetado para esse próximo ano que há de vir, querido, é inimaginável. Se eu contar uma por uma das coisas que eu já estou sabendo, o pastor pesquisa também, creio que ele sabe de muitas coisas, e outros irmãos aqui também que pesquisam. Meu irmão, se eu contar uma por uma aqui, você talvez vai sair desesperado daqui hoje, se a tua confiança não estiver no Senhor. Então o Senhor fala, é um momento de preparação, igreja. Só que essa preparação exige maturidade espiritual da igreja. Exige entender que o Senhor não quer só de nós pedidos. Ah, Senhor, me ajuda. Ah, Senhor, não. O Senhor quer primeiro que nós reconheçamos como está a nossa vida hoje diante dEle. Como tem estado o nosso coração em relação a tudo que nos cerca. Porque se a mágoa hoje no teu coração, o Senhor te diz, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Se a dúvida hoje de que Deus está cuidando de você, Ele te diz, se arrepende hoje porque é chegado o reino do céu.
Se tem inimizade hoje contra o teu irmão, contra o teu marido, contra a tua esposa, contra o teu familiar, ele está te dizendo, se arrepende hoje, porque é chegado o meu reino. E lá só vai entrar quem for arrependido de verdade. Eu lembro, irmãos, de uma história que o pastor contou, numa mensagem, irmão, uma mensagem antiga que você pregou, sobre uma senhora que ela estava dentro de uma igreja, irmão. E ali as pessoas estavam levantando a mão, adorando, cantando, glória a Deus, aleluia. E de repente aparece um anjo para aquela mulher e fala assim, olha só, olha ao redor, olha para essa igreja, olha as vestes dessa igreja. E aquela mulher fala, sim, Senhor, eu estou vendo. Por que tem tanta gente com as vestes sujas, Senhor? E o Senhor fala para ela, porque me adoram de lábios, mas não me adoram em espírito e verdade. Estão me adorando com a boca, mas o coração está cheio de pecado, de ódio, de mentira, de prostituição. E Deus mostra para aquela mulher como estavam as vestes da igreja, ainda que reunida, ainda que ali cantando, louvando, adorando, mas com o coração sujo, com a vida suja. E ele mostra para aquela mulher que aquele relógio da meia-noite, ao qual vai nos falar do Apocalipse que está chegando, ele mostra que aquela hora final ela estava chegando. E não era para a igreja estar com as vestes como estava naquele momento. A hora final está chegando, igreja. Como é que está a tua veste hoje? Como é que está a minha veste hoje? Será que se o Senhor voltar agora, querido, Ele vai nos achar com vestes brancas, limpas, alvas como a neve? Ou Ele vai enxergar em nós um coração impuro? Um coração que entra no templo. O corpo entra no templo, mas o coração está lá fora. O corpo entrou no templo, talvez, para satisfazer a tua esposa que chamou você para vir na igreja hoje. Talvez o teu corpo está aqui para satisfazer o teu marido que te convidou, o pastor que te convidou, o colega que te convidou a vir na igreja hoje. Mas a tua mente está lá fora, naquilo que você está planejando fazer essa semana que ninguém sabe. Talvez o teu coração está lá fora, naquilo que você planeja fazer, inclusive hoje, quando sair dessa igreja. Porque o culto acaba cedo, então eu vou vir aqui no culto. Mas depois eu vou fazer o que o meu coração quer lá fora. Mas se você está dentro dessa casa hoje, se você também está acompanhando aí no canal, e o teu coração hoje não está inteiro de se arrepender diante do Senhor, eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, coloca o teu coração hoje em arrependimento diante de Deus. Porque se eu e você estamos aqui ouvindo essa mensagem, talvez possa ser a última chance que o Senhor está nos dando. Porque verdadeiramente, querido, no passado o Senhor falava com o povo de Israel, se arrependam, deixem os falsos deuses, vivam a minha verdade. E o povo procrastinava, o povo brincava, o povo fazia-se de surdo para a voz de Deus. Até que Deus enviava os assírios, enviava a Babilônia, enviava todos os inimigos e deixava o povo sofrer na mão dos inimigos. E o Senhor falava, eu avisei para vocês que o mal viria sobre a vida de vocês se vocês não consertassem os seus caminhos. E quantos de nós, irmãos, hoje estamos aqui procrastinando consertar aquilo que o Senhor nos mandou consertar. Procrastinando aquilo que o Senhor falou já que era para nós pararmos de fazer. Procrastinando aquele sentimento que o Senhor falou que era para nós matarmos dentro de nós. Mas nós continuamos nutrindo. Você não fala com alguém, continua sem falar. E Satanás sopra no teu ouvido. Não dá o braço a torcer, não. Você está certo. Colocando orgulho no teu coração para você não fazer as pazes com alguém. E o Senhor está falando, uma hora esse tempo vai acabar.
Uma hora eu vou levar essa pessoa com a qual você está com inimizade. E você não vai ter mais tempo de pedir perdão a ela. Uma hora você vai se pegar numa situação da tua vida que talvez você vai baixar um hospital e não vai mais ter tempo de você se arrepender daquilo que eu tenho mandado você se arrepender. Então, querido, a hora é hoje. O momento de conserto é hoje, querido. Não é amanhã, não é depois, é hoje. Porque se tu estás ouvindo essa palavra hoje, é hoje que Ele quer um conserto contigo. É hoje que Ele quer que você seja aquele verdadeiro cristão que há anos nós falamos que somos, mas que não temos sido de verdade. Mas, pastor, como eu vou me arrepender? Eu penso todo dia, sim, no que eu faço de errado. Mas, querido, não é você pensar. Não é você pensar, poxa, Senhor, hoje eu fiz aquilo de errado. Eu não tinha que ter feito aquilo, não. Se arrepender de verdade é, em primeiro lugar, igreja, você confessar ao Senhor o teu pecado. Amém? Abre a tua Bíblia aí, deixa eu ver o que eu anotei, só para não esquecer. Provérbios 28, 3, 14. Olha o que ele vai nos ensinar aqui sobre arrependimento verdadeiro. Provérbios 28, 13 e 14. Salmos e Provérbios. Olha o que ele nos ensina, irmãos. Versículos 13 e 14 do Salmo do Provérbio 28. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Vamos no 14 também. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Eu vou ler de novo. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem, e também a mulher, constante no temor de Deus, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Olha o que ele está falando aqui para nós. O primeiro passo do arrependimento é a gente confessar ao Senhor os nossos pecados. Quantas vezes, igreja, nós pecamos, até meditamos sobre aquilo de errado que fizemos naquele dia, naquela semana, mas a gente fecha os olhos e simplesmente vai dormir, achando que por nós meditarmos naquilo, já fomos perdoados pelo Senhor. Mas o Senhor está esperando uma oração da nossa parte. E não uma oração qualquer não, irmão. Ah, Senhor, perdoa, hoje eu pequei, me dá uma noite abençoada, vai dormir, não. Ele quer que você se arrependa igual Davi. Davi, querido, quando cometeu um pecado terrível com Batseba, como não foi o arrependimento daquele homem? Como aquele homem se humilhou, sendo rei, desceu de toda a sua majestade humana, se humilhou de tal maneira que até os servos ficaram preocupados com ele. Ah, querido, mas eu não acho ele exagerado não, sabe por quê? Porque essa mesma palavra que fala que Davi pecou vai dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus. Amém. Então, se Davi, querido, sendo segundo o coração de Deus, ele fez tudo isso, eu e você temos que fazer também. Se tem pecado na minha e na tua vida que não nos deixa, nós não conseguimos abandonar, tem nos levado para a morte, para o inferno, temos que fazer algo diferente, irmão. Temos que jejuar, temos que clamar ao Senhor para nos ajudar a vencer a carne, temos que clamar ao Senhor para nos ajudar a vencer o nosso ego, querido. Porque muito do que tem derrubado a igreja hoje é porque a igreja está cheia de ego. Hoje nós não conseguimos mais ouvir uma repreensão do irmão, do pastor, do obreiro, e acatar aquela repreensão, guardar no nosso coração aquele ensinamento e falar: poxa, Senhor, muito obrigado, porque aquele irmão me corrigiu, e aquele irmão é teu servo, e o Senhor repreende aqueles que ama, então eu sei que o Senhor me repreendeu através da boca dele.
Mas o que nós vemos hoje nas igrejas, irmão? O irmão ele é repreendido. E ele se exalta, ele quer brigar, ele quer discutir, ele quer provar que ele sabe mais do que você da Bíblia. Você usa um versículo para corrigir, ele vai lá e joga outros 10 versículos para dizer, olha só, eu sei mais do que você. E às vezes está recalcitrando. Às vezes é o Senhor usando aquele irmão humilde que você não dá nada para te corrigir. E você não está querendo aceitar a correção que é do Senhor, mas está usando a boca daquele simples irmão. E aí, de repente, se você morre, se eu morro, se Jesus volta, já pensou, igreja, arriscar a nossa salvação eterna por conta de um momento de orgulho nosso? A gente não quis ouvir a repreensão do irmão, do pastor, da irmã. Assim como você, um dia Deus vai te usar para você repreender alguém. Você pode repreender o teu pastor, você pode repreender o obreiro. Porque eu e você, querido, somos todos um só corpo. O Espírito que está em mim está em você, se você já é convertido. E eu também, se eu for convertido. Então o Senhor usa a boca de uns dos outros para nos exortarmos. Mas a igreja está com o ego tão inflado, querido, que não consegue, muitas das vezes, perceber. Eu gosto de acompanhar, querido, algumas mensagens na internet. E essa semana passada, eu estava ouvindo uma mensagem. Eu começar a ouvir uma mensagem, perdão, que eu achei que era de um determinado homem. Escuta essa. E eu falei com a minha esposa, que bênção, vai ser a mensagem daquele irmão hoje, eu gosto de preto. Não foi aqui na nossa igreja não, de outra igreja. Tá bom. De repente entra um outro pastor. Aí eu olhei e você a cara dele. Esse pastor não gosta tanto de ouvir, mas amém. Meu irmão, pensa na cajadada que o Senhor me deu através da boca daquele homem. Pensa na lição que o Senhor me deu através da boca daquele homem, ao qual me repreendeu a tudo que eu estava errando contra o Senhor. E aí eu falei, Senhor, como nós somos falhos, meu Deus, como nós somos orgulhosos, Pai. Porque eu olhei para aquele irmão segundo o jeito dele, segundo a vestimenta dele, segundo a face dele. Quando na verdade eu tinha que estar olhando o que estava saindo da boca, do coração daquele homem para me repreender. Quantas vezes o pastor subiu no púlpito, pastor Jorge, pastor Eros, pastor Ricardo, pastor Wellington, outros pastores servos do Senhor, e trouxeram para nós mensagens ao qual na hora dava vontade da gente levantar e sair da igreja, irmão. Porque o nosso ego falou alto. Porque às vezes o pastor não estava nem sabendo o que você estava vivendo. E você, não, esse pastor está falando para mim. Esse pastor está me afrontando. Quem já não passou por isso, irmão? Nossa, o pastor está sabendo, alguém falou. Alguém fofocou com ele lá e ele está agora mandando ver. Não, querido. Era o Espírito Santo querendo te confrontar. E se tu tens a humildade de Jesus, se tu tem o caráter de Jesus, você vai olhar e vai falar, Senhor, hoje o Senhor me pegou. Hoje o Senhor me corrigiu. E a gente faz isso que ensinou aqui em Provérbios, a gente começa a confessar. A gente sai daqui da igreja, chega na nossa casa e fala, Senhor, eu fiz isso sim que foi pregado lá. Eu fiz aquilo outro sim que foi pregado lá. Senhor, eu sou uma farsa, meu Deus. Eu sou um crente mentiroso. Mas hoje eu estou aqui, Senhor, me arrependo de tudo que eu fiz de errado. Eu me arrependo de todos os erros que eu cometi contra o Senhor. Não foi contra o meu irmão, não foi contra o pastor, não foi contra a igreja, não foi contra a irmã, não. Foi contra o Senhor e hoje eu me arrependo. Purifica-me, santifica-me, renova-me, dá-me força para vencer, meu Pai. Aí sim você vai estar confessando. Aí sim o Espírito vai estar ali, ó. E vou encher, agora eu vou encher. Agora eu vou limpar o pecado, agora eu vou encher da minha presença. Porque você confessou, querido, com os teus lábios. Você não ficou sendo soberbo e orgulhoso.
Ah, mas eu falei isso porque o irmão falou isso primeiro. Ah, eu falei isso porque minha esposa falou primeiro. Ah, eu falei isso porque meu marido, porque meu marido falou primeiro. Não! Assim como meu marido e minha esposa são servos, eu sou servo também. Então, independente do que ele falou, eu tenho que ter atitude de servo. E porque não tive, Senhor, me arrependo diante do Senhor. Mudo o meu caráter. Então, querido, confessar o nosso pecado diante de Deus. Confessar verdadeiramente. Não é você fazer uma oraçãozinha só para a tua consciência ficar limpa, que a gente faz isso. A oração da consciência, já viu? Você faz uma oraçãozinha rápida só para a tua consciência ficar limpa. Pô, eu pequei, eu orei, o Senhor já me perdoa, tchau. Vamos seguir em frente. Não. É a oração da alma. Foi isso que chamou a atenção do Senhor na vida de Davi. E quando ele se arrependia de verdade. Quando ele trouxe a arca do Senhor, ele começou a dançar. A esposa dele foi lá e desprezou ele. O povo, uma parte do povo se alegrou, outro desprezou. Mas o Senhor estava olhando o coração daquele homem e falou: esse aí coloca o coração em tudo que faz para Deus. Então, por que seria diferente na hora de se arrepender? E aí a gente pega um ensinamento com isso, igreja. Será que hoje nós ainda não nos arrependemos de verdade? Porque o nosso coração de verdade não está no Senhor? Talvez o nosso coração está na igreja, está no ajuntamento, está tocando, cantando, pregando, falando com os irmãos, mas às vezes não está de verdade no Senhor. Porque se estivesse, querido, nós já teríamos mudado tudo que o Senhor mandou nós mudarmos. E ele vai falar aqui. Para nós nos arrependermos, igreja, após pecar, pedir ao Senhor perdão, confessar o nosso erro, mas também demonstrar para Ele fruto do nosso arrependimento. Porque se há algo que prova para Deus que realmente estamos arrependidos, é nós mostrarmos o fruto. Outrora eu xingava, não xingo mais. Outrora eu falava um palavrão, não falo mais. Outrora, quando alguém me agredia, eu agredia de volta, não agrido mais. Antes, quando eu olhava para alguém fazendo alguma coisa errada, eu julgava aquela pessoa no meu coração, não julgo mais. Porque quem há de julgar, querido, vivos e mortos, é o Senhor. Eu mostro a Deus os frutos do meu arrependimento. Se antes eu cometia um erro, um pecado, passava 2 dias eu fazia de novo, passava uma semana eu fazia de novo. Agora passa 2 dias eu não faço, passa uma semana eu não faço, passa 1 ano eu não faço. Estou mostrando, Senhor, me arrependi, não estou mais repetindo esse pecado. Porque quando aquela mulher, tida como adúltera, ela vai até Jesus, Jesus encontra aquela mulher e fala para ela: olha só, eu não te condeno, eu te perdoo, mulher. Mas tem um detalhe muito importante, que hoje esse falso evangelho, dessa falsa graça tem pregado. Eles cortam essa parte, que Jesus fala para ela: eu te perdoo, mas vai e não peques mais. E hoje nós saímos de um culto maravilhoso, falamos ao Senhor que nos arrependemos, mas voltamos a fazer tudo que o Senhor falou para não fazer. Voltamos a viver a vida como a gente sempre viveu. Aquele pecado que existia em nós como pecado se torna iniquidade. E a gente vai vivendo essa iniquidade, repetindo ela tantas vezes, irmãos, que a gente vai se acostumando. E o grande perigo está aí, porque quando a gente se acostuma com o pecado, a gente já não vê mais ele como perigoso, a gente acha inofensivo, a gente acha que consegue controlar, a gente acha que consegue passar por cima dele. Mas não, querido. Satanás, ele é astuto. Não sei se você conhece alguém que é viciado em drogas, ou se você mesmo já foi. E a pessoa naquele processo de libertação é assim. Ela vai vencer a droga, mas deixa a droga ali na frente dela, para ver a luta que vai ser. Porque aquilo ainda está arraigado na alma dela.
Então, se nós nos arrependemos diante do Senhor, e quando o pecado se apresenta de novo para nós, a nossa carne treme, é sinal que aquilo ainda está dentro de nós. É sinal que ainda não fomos libertos. E por que eu estou te falando isso, igreja? Porque o Senhor me manda te falar isso. Porque verdadeiramente, e eu começo por mim, querido, cada um de nós aqui ainda precisa se arrepender de verdade por algo que tem acompanhado toda a nossa vida. Nós nos batizamos nas águas, muitos buscando ao Senhor incessantemente, batizados no Espírito Santo de Deus, muitos servindo na casa de Deus, muitos pregando lá fora a palavra de Deus, muitos pregando no meio da sua família a palavra de Deus. Mas se esquadrinhar o coração, se o Espírito te esquadrinhar, me esquadrinhar hoje, ainda tem pecados que insistem em nos acompanhar. E a gente pode vencer 99% dos pecados, mas se essa iniquidade continuar na nossa vida se repetindo, é ela que vai nos tirar do céu, igreja. E todos nós hoje aqui estamos no mesmo local diante do Senhor. Você tem um pecado, eu tenho um pecado, cada um tem um pecado diferente, mas todos hão de ser julgados perante Deus Todo-Poderoso. E é por isso que a gente vem para a igreja, querido. Porque esse evangelho tem deixado de ser pregado. Esse evangelho da porta estreita. São poucos lugares que você ouve hoje. Sabe por quê, querido? Porque quando ele é pregado na internet, a pessoa muda o canal, ela tem essa facilidade de mudar o canal. Porque quando ele é pregado dentro da igreja, a pessoa tem a facilidade de dispersar a sua atenção. Por quê? Porque é uma palavra dura. Mas é a palavra que vai nos levar para o céu. É a palavra, querido, mais difícil de se pregar. Porque é a palavra que quando a gente descer do altar, o Senhor vai nos confrontar com ela. Acaso tu pregaste? Agora tem que viver. É a mais difícil de falar. E eu sei, igreja, que é a mais difícil de ouvir. Mas é a palavra que Deus quer que você ouça hoje. É a palavra que o Senhor quer que nós ouçamos hoje. Porque Ele está voltando, igreja. Não é mais tempo de brincar de ser crente. Não é mais tempo de brincar com Satanás. Porque enquanto nós brincamos com Satanás, ele está com fúria, arquitetando coisas terríveis contra nós. Hoje eu estava ouvindo uma mulher americana, missionária, ela estava falando que ela orava ao Senhor: Senhor, nos dá discernimento das coisas que estão vindo nessa terra, para que nós, como a tua igreja, estejamos preparados. E aquela mulher pedindo discernimento ao Senhor, o Senhor dá a ela uma visão, onde ela vai parar dentro de uma sala, querido, com as maiores tecnologias que você já viu. E dentro daquela sala, quem ela encontra lá? Esse rapaz famoso aí da tecnologia, Elon Musk. E ela vê aquele homem ali arquitetando robôs de todas as profissões. Ela vê aquele homem ali arquitetando robôs em forma feminina, com beleza absurda que não se vê numa pessoa natural. E ali ela fica assustada, porque ela acha que eles vão a ver, mas não. Ela está em visão, eles não estão vendo ela. E ela vê aqueles homens arquitetando. Olha só, sabe por que a gente está construindo robôs de todas as profissões? Porque foi liberada uma matança na terra. E eles vão ter que substituir a mão de obra que vai faltar com as pessoas que vão morrer. E não é o que a palavra diz, querido, que quando for aberto os selos vai haver mortandade na terra. E você acha que Satanás não conhece a palavra? Já que vai haver mortandade na terra, somos nós que vamos fazer, porque a gente quer acabar com esses seres humanos. Mas o mundo continua existindo, então eles estão preparando. Você já ouviu falar num movimento chamado MGTOW? Não sei quem já ouviu aqui falar.
Um movimento onde os homens, eles já não querem mais se relacionar. Eles são homens, heterossexuais, mas eles não querem mais se relacionar com as mulheres. Por quê? Porque dá trabalho. Porque dá conflito dentro de casa. Porque tem que trabalhar muito para sustentar a casa. Então é melhor ficar sozinho. Satanás está arquitetando acabar com a família. E ele está entrando na mente dos homens. Assim como ele está entrando na mente das mulheres. Hoje muitas mulheres não querem mais casar. Não, eu sou independente. Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha faculdade, eu tenho meu carro, eu tenho minha casa. Eu preciso de um homem para quê? Como se o homem fosse só para ser provedor. Como se ela não precisasse de um companheiro. Como se ela não precisasse de alguém para ela formar uma família e ser feliz, ao modo que o Senhor Jesus criou. Mas Satanás está indo na nossa mente, no nosso coração, falando, olha só, não vale a pena mais você ter uma família. Não vale mais a pena você ter alguém que você ama. Porque assim, querido, ele vai acabar. E você lembra quando eu falei que essa missionária viu que eles estavam construindo mulheres lá, em forma de robô? É para vender para homens que não vão mais querer se relacionar com mulheres. E a palavra, ela vai nos alertar que chegaria um tempo em que haveria ferro misturado com barro. Ou seja, ser humano, robô, tecnologia misturados. Homens que serão criados em laboratório com essas duas naturezas, a natureza tecnológica e a natureza humana. Mas graças a Deus, querido, que o Senhor Jesus diz que como uma pedra sem auxílio de mãos, ele vai descer e vai acabar. Ele vai acabar com esse sistema maligno. Mas como nós vamos resistir, querido? Será que com a vida cristã que nós estamos vivendo hoje, nós vamos resistir a essa mistura? Aquela mulher vê que muitos daqueles robôs estavam sendo preparados para serem tomados por espíritos malignos. Sabe por que vai haver homens e mulheres nos últimos tempos que vão servir a Satanás? Não vão se arrepender, como diz a palavra, que o anjo passou pregando arrependei-vos. O anjo passou dizendo arrependei-vos. E muitos ainda assim não vão se arrepender, porque vão estar cheios de espírito maligno, querido. Mas agora para pensar, se eu e você não morrermos com toda essa confusão, se a gente ficar na terra sem o Espírito de Deus, sem se arrepender de verdade, sem buscar Ele com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, será que não vamos ser nós possuídos por demônios e servir a Satanás na última hora da terra? Ah não, pastor, jamais eu vou fazer isso, não fiz até agora. Mas querida, a pressão vai ser maior, a luta vai ser maior. O que está arquitetado é muito mais forte, querido. Mas aquele homem, querido, na visão, fala assim para a mulher, fala assim para o cientista, olha só, e como é que a gente vai fazer com aquele pessoal lá que crê no Nazareno? Aí ele fala, aí não tem jeito. Aí não tem jeito, porque está lá muito forte, o que está lá muito forte é maior do que nós. Mas vamos usar isso aqui para perseguir eles, pelo menos. Vamos usar esses homens, esses robôs, para perseguir o povo do Nazareno, porque o que eles têm, a gente não consegue roubar. O que eles têm, a gente não consegue tomar. E aquela missionária fala que aqueles homens fecham o rosto e falam. E o pior de tudo é que eles têm discernimento. Quando acontecer, o nosso plano for colocado em prática, o Espírito vai dar discernimento a eles para desfazer as obras que nós estamos fazendo. Mas já que começamos, vamos até o final. Sabe quem vai pegar, querido? Quem não está selado pelo Espírito. Vai pegar naquele que viveu como crente, mas não se arrependeu de verdade. Mas aquele que se arrependeu, aquele que se humilhou, aquele que se esforçou em viver como o Senhor quer. Ah, querido, para ele não vai ter não.
Você e eu, querido. Se nós aceitarmos esse desafio, nós vamos ser aqueles que vão levantar a mão. E na última hora vamos pregar o Evangelho. E Satanás vai cair por terra ainda de muitas vidas. E nós vamos andar por essas ruas, Satanás arquitetando, mandando demônio, mandando robô, mandando polícia, mandando exército para nos parar. O Senhor vai nos fazer ficar invisível e pregar o Evangelho onde Ele quiser que nós venhamos a pregar. Eu acredito que vai acontecer conosco, como foi com Filipe. Vamos pegar esse cara, vai desaparecer, vai aparecer lá em outra cidade. Mas como igreja? Como não vamos achar que isso é utopia? É só com o Espírito. Porque o diabo está dentro das universidades falando que o que nós falamos dentro da igreja é loucura. Só que se nós não estivermos atentos, querido, nós vamos acreditar. Os nossos jovens vão acreditar nessas mentiras de Satanás. Porque eles sabem, querido, que o mundo espiritual é real. Ele sabe que o Senhor tem poder para fazer sobrenatural na vida da igreja no último tempo. Mas uma igreja arrependida, uma igreja verdadeira, uma igreja que quer Deus, uma igreja que quer preferir tomar um tapa na face e dar a outra, essa igreja que vai ser cheia do Espírito. Mas se hoje eu dou um tapa na minha face e dou outro de volta, o Espírito se ausenta da minha vida, da tua vida. Se hoje dentro do lar, que é o lugar que é para ter mais paz, o marido se engalfinha com a esposa com o marido. Como? Esses templos vão se encher do Espírito de Deus. Não tem como, igreja. Como? Ao ouvir uma palavra de Deus, eu vou julgar se é um pastor, se é outro pastor, se é o obreiro que está pregando. Não, eu tenho que estar atento no que Deus está falando, porque ele é só um vaso frágil, quebrado, mas o Espírito que está nele quer falar comigo e contigo. Então não julgue o profeta, mas julgue a profecia, e o Senhor vai levantar pequenos dessa terra, aos quais ninguém dá nada, e vai ungir esses vasos, e vão pregar na última hora, porque são verdadeiramente arrependidos. Estando arrependidos, eles ficam escondidos, porque eles não querem glória para si, eles querem glória de Deus na vida deles. E pode ser eu e você, irmão, também. Pode ser eu e você. O Senhor colocou uma coisa no meu coração que eu vou compartilhar com o pastor. Que muita gente, em outras igrejas, se escandalizaria da gente fazer isso. Porque vivem de aparência, vivem de cargos, vivem de uma série de vaidades humanas, mas aqui não. Aqui nós queremos diminuir para que o Senhor cresça. Amém? Então se encoraja, irmão. Se encoraja, irmão. Quando eu falo para você, o pastor fala para você, olha só, você pode pregar. Olha só, você pode trazer uma palavra. A gente fala rindo porque a gente ama o irmão, mas é verdade, irmão. Acaso tu não tem o Espírito Santo de Deus? Se Ele quiser te tomar, você vai chegar aqui sem saber o que falar, Ele vai tomar a tua boca, e a igreja vai ser cheia do Espírito Santo. Se arrepender, irmão. Se colocar na brecha do Senhor nessa última hora. Eu preciso ter, você precisa ter visão espiritual. Coisas que irão acontecer, que o Senhor vai nos visitar na madrugada e vai falar, olha só, tu tinha um plano de fazer isso hoje, não vai por ali não, você sempre pega esse ônibus, não, pega o outro, você sempre vai de carro, não, deixa teu carro aí, vai de Uber. O irmão contou o testemunho aqui, que ele teve o livramento do Senhor. A irmã falou, não foi, irmão, que acelerou. Quantos não fazem isso, irmão? E fica ali na bala, tirado no chão. Mas sabe por que esse homem chegou aqui? Porque o Senhor já estava lá guardando. Então, com todo respeito, eu digo para o irmão é muito amado, muito amigo, a gente tem intimidade para falar isso. Imagina se o irmão não se arrepender todo dia diante do Senhor. O Senhor vai ficar lembrando, lembra do livramento, Rogério? Arrepende-te, meu filho.
Esse não foi o primeiro, não. Esse não foi o primeiro. Isso aí. Rapaz, Jesus te ama mesmo. Ô, glória! Depois eu vou pegar um pouco da ascensão. Então, irmão, o Senhor fala conosco a todo momento. O Senhor traz para nós a sua palavra, às vezes, muitas das vezes simples como essa. Mas é para dizer para a gente, igreja, eu amo vocês. Lembra-te de onde caíste e te arrepende. Onde você caiu, meu irmão? Onde você caiu, meu irmão, essa semana? Você sabe, eu não preciso saber, eu estou te perguntando para você se perguntar para si próprio. Você responde para si próprio. Onde você caiu? Onde você tem caído? Aonde Satanás tem triunfado na tua vida? Será que você vai continuar procrastinando? Mudar aquilo que o Senhor tem mandado você mudar? Todo dia, irmão, a gente tem que olhar no espelho e falar, meu caráter é o de Cristo. Eu vejo Cristo em mim, não a aparência, mas nas minhas atitudes? Não. Então eu tenho que colocar minha vida no curso de novo, porque se o Senhor voltar, eu posso ter que estar perdido. O Senhor se compadece, irmão, da tua fraqueza, a palavra diz isso. O Senhor se compadece das nossas fraquezas, a gente sabe que tem coisas que é difícil mesmo a nossa carne vencer. Às vezes tem pessoas de diversas personalidades. Tem pessoa que é pela personalidade mais nervoso, outros que são mais devagar, outros que são mais animados, outros que são mais tristes, mais depressivos. Cada um de nós tem uma dificuldade. Mas o que o Senhor está requerendo de nós hoje é nós entendermos que não podemos, queridos, nos acomodar nas nossas dificuldades espirituais. Não é porque eu tenho problema espiritual que eu vou me acomodar, que o Senhor vai entender. Não, Ele quer ver atitude da nossa parte. Ele quer ver o homem que era rixoso dentro da sua casa se tornar o reflexo de Jesus lá dentro desse lar, para a sua família. Ele quer ver a mulher que é rixosa dentro do seu lar se tornar um reflexo de Ruth, de Débora, de Esther, para trazer refrigério para dentro do seu lar, para os seus filhos, para o seu marido. Ele quer que o filho que hoje é rebelde coloque os olhos, veja que o seu pai é o representante de Deus dentro de casa e obedeça como tem que obedecer. Porque a palavra diz, quando você honra teu pai e tua mãe, você tem promessa liberada sobre a tua vida. Tem bênção para você, jovem, obedecer os teus pais. E um dia você vai ser pai, você vai ser mãe, e você vai entender o porquê de muitas negações, o porquê de muitas das coisas que teu pai não deixa você fazer, você ir adiante, porque ele está zelando pelo bem da tua alma. E é só o povo, querido, com esse comportamento que vai entrar na glória. É só um povo verdadeiramente sincero com Deus que vai entrar na glória. Um povo que entende que tem que ser diferente nessa terra. Essa semana eu estava num local com a minha esposa. Imagina, irmão, um local lotado de gente. Chega um homem, garçom, é um restaurante, lotado, muito grande. Ele para na nossa mesa, e olha que eu não estava nem tão santificado. Minha esposa está rindo, porque ela sabe. Ela sabe o que eu tinha falado naquele dia de manhã. Ela sabe como eu estava. Mas eu estou ali com ela, comendo e tal. Aquele homem para na mesa e fala assim: bom dia, tudo bem com vocês? Vocês são servos do Senhor. Meu irmão, pensa uma pessoa que tremeu da cabeça ao pé. Falei, vai entregar agora tudo que eu pensei de errado. Eu falei, já era, Senhor, me pegou. E aquele homem falou, eu sabia que vocês eram cristãos. Aí eu pensando, no meio dessa multidão de gente. Aí ele falou, meu irmão, o Espírito ele testifica.
E ali, querido, o Senhor falou muito forte comigo. Aleluia, Jesus. Porque, irmãos, com os sentimentos que eu estava no meu coração naquele momento, chateado, aquele homem ainda conseguiu ver a luz do Senhor na minha vida, querido. É motivo para a gente se arrepender na hora, querido. A gente vê como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor nos dá lição, irmãos. Porque eu falei, Senhor, ainda bem que com tudo que eu estava dentro, sentindo no meu coração, ainda assim eu estava aqui com um comportamento de servo, Senhor. Deixando o Senhor aparecer na minha vida. E eu me arrependo, Senhor. Porque se verdadeiramente eu me arrepender, imagine o que o Senhor vai fazer na minha vida. Imagine quantas almas eu vou ganhar para o Senhor através da luz do Senhor refletindo na minha vida, na vida da minha esposa, na minha casa. E não se engane, irmão. Muitos lugares que você passar, muitos precisando do Senhor vão ver em você o reflexo de Deus. Então, quando você, por acaso, estiver cheio de raiva, cheio de rancor, cheio de ira, preocupado, chateado, fica em espírito de arrependimento, pede para Deus te moldar, pede para Deus te capacitar a vencer as lutas dessa terra, porque quando menos você esperar, Ele vai te usar para ganhar alma onde você estiver. Mas o Senhor não precisa que você seja perfeito, Ele só precisa que você seja quebrantado. Porque Ele mesmo nos ensina que o coração quebrantado e contrito Ele não despreza. O Senhor não tem nos desprezado, igreja. Porque se o Senhor tivesse nos desprezado, hoje essa palavra não estaria vindo a nós. Se o Senhor tivesse nos desprezado, hoje estaríamos aqui sujeitos a uma palavra de oferta de 100, de 1000, de 5.000, e nós estaríamos aí envoltos a toda essa mentira, perdendo a nossa salvação. Mas nós estamos expostos hoje à repreensão, a uma palavra de arrependimento, porque é isso que Ele quer trazer no meio da sua igreja, uma preparação para os últimos dias nossos nessa terra. Hoje é 1º de setembro, igreja. Faltam praticamente 120 dias para acabar o ano. O que está para vir aí no ano de 2025 já está mais do que provado que são coisas ultra diabólicas. Então eu quero te convocar, meu irmão, minha irmã, a pegar esses 120 dias que falta para acabar esse ano e buscar o Senhor como você não buscou o ano inteiro. Que a presença do Senhor que você não deixou te envolver durante esse ano venha te envolver agora, para o final do ano. Que a consagração que você teve preguiça, e eu também tive de buscar no começo desse ano, nesses 120 dias, possa ser dobrada, maior do que todo o tempo que a gente perdeu. Que o arrependimento e o fruto do nosso arrependimento de pecados que nós não abandonamos até agora venha aparecer nesses últimos dias do ano. Porque o que vier sobre essa terra, meu irmão e minha irmã, se o Espírito tiver 100% tomando a nossa alma, meu querido, Satanás vai fazer a arruaça. Quando ele jogar câncer, doença, pandemia, sobre você vai ter saúde, vigor, disposição, unção. Enquanto falarem de morte, você vai estar curando pessoas no hospital. Enquanto as famílias vão estar sendo destruídas, como foi na última pandemia, divórcio para lá e para cá, a tua família vai estar firme sobre a rocha que é Cristo. Então o momento de nós nos arrependermos é agora. Hoje eu me arrependo, meu irmão. A palavra diz confessar, e eu vou confessar a minha culpa para você hoje, porque eu não estou aqui visando a minha pessoa, mas eu estou visando que Cristo cresça em mim. E a minha culpa é que esse ano eu fui muito negligente com a minha vida espiritual. É que esse ano eu orei
da forma que eu queria, eu li a Bíblia da forma que eu queria. Mas agora, querido, eu quero fazer da forma que o Senhor quer de mim. Então, querido, tenha hoje esse propósito. Busque a Deus não da maneira que você acha, mas da maneira que Ele te manda buscar. Esse ano, eu queria pregar muito mais lá fora do que aqui dentro. Porque lá tem pessoas que ainda não conhecem a palavra. Mas eu me arrependo diante do Senhor hoje. E peço que Ele me leve lá fora para pregar. Se arrepende diante do Senhor hoje, querido. Só Jesus sabe o que tem te prendido a essa terra. Só Jesus sabe o que tem roubado a tua salvação hoje. Então fala para Ele hoje. Fecha teus olhos nesse momento, meu irmão. Eleva o teu coração a Deus agora. O Espírito Santo, querido, é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu poderia estender essa mensagem. Eu até tinha mais alguns versículos para citar. Mas o Senhor, querido, me manda falar para a igreja hoje. Ei, não ouça a minha voz só na igreja, não. Abra a tua Bíblia na tua casa. Vai entender o que eu quero de você, o arrependimento, a consagração, a comunhão. Vai buscar em oração, tira o tempo que é meu na tua vida e me busca. Porque o Espírito que está preparado para cada um de vós, muito mais vai ser derramado sobre aquele que se dispõe a buscá-lo, que se dispõe a se tornar um vaso limpo para receber a minha presença. Tirai o anátema do vosso meio. Tirai a sujeira do vosso meio. Lembrados do exemplo do rei Josias, que ao assumir o trono sabia que eu sou um Senhor zeloso e tirou todas as iniquidades, todos os anátemas, todos os ídolos e ergueu de volta um altar para a minha glória. Erguei na vossa vida, na vossa casa, no vosso casamento, um altar para a minha glória. Erguei no vosso coração um altar para o meu Espírito habitar, fazer morada, te encher, te usar. Aleluia. No tempo que se chama hoje. Fala com Deus, meu irmão. Agora é você que vai falar com Ele. Talvez você não se sinta à vontade de falar com os teus lábios, com medo do teu irmão ouvir, mas fala no teu coração, na tua mente, confessa a Ele o teu pecado hoje. Confessa a Ele o teu pecado hoje. Confessa, Senhor, eu sei que se o Senhor voltar agora é isso que vai me lançar no inferno. Mas eu quero deixar, Senhor, esse peso hoje aqui na igreja. E quero estar preparado para entrar na tua glória, Pai. Senhor, eu não quero mais deixar o que impede o teu Espírito de tomar a minha vida. Eu não quero mais deixar que isso viva dentro de mim, Pai. Porque se isso vive dentro de mim, o teu Espírito não pode viver. Então, Senhor, tira hoje de mim, Senhor, para que o teu Espírito viva em mim, Senhor. Fala para Ele a tua dificuldade. Qual a dificuldade que você tem de deixar, abandonar, de se arrepender de verdade, mostrar para Ele fruto de arrependimento? Fala para Ele, querido, que Ele está disposto a te ajudar, a pegar na tua mão, te levar, querido, a novas alturas na presença dEle. Fala para Ele, querido. Fala para Ele agora. Pede a ajuda dEle agora, meu irmão e minha irmã. Sou meu Deus e meu Pai querido e amado. Senhor Jesus, assim como os meus irmãos, eu sei o que eu preciso mudar. Eu sei aonde eu preciso chegar na Tua presença. Os meus pecados, as minhas falhas têm me impedido, meu irmão.
Mas eu peço a tua ajuda, assim como os meus irmãos, eu peço a tua ajuda. Fortalece a nossa fé, Senhor. Limpa o nosso coração, Pai. Coloque em nós vestes brancas, alvas como a neve, Pai. Senhor, limpa o nosso ser e derrama o azeite sobre a nossa cabeça. Derrama o Espírito sobre nós. Meu Senhor Jesus, que o teu Espírito venha governar a nossa vida hoje. Que nós possamos verdadeiramente, Senhor, entregar a Ti um coração quebrantado, contrito. Senhor, que as maquinações da nossa alma, do nosso pensamento, de coisas que queríamos fazer, pensar, falar, que Te desagradam, caiam por terra agora, meu Deus. Senhor, que nós, assim como aquele peregrino, possamos avançar rumo à pátria celestial, dando, meu Pai, ouvidos somente à Tua voz e anulando tudo aquilo que quer nos impedir de caminhar contigo, Pai. Jesus, vem trazer sobre nós hoje o perdão, meu Pai. Espírito Santo, vem trazer sobre nós hoje a santificação, Senhor. Meu Pai, precisamos do discernimento que só a igreja fiel vai ter nesses últimos dias. Precisamos da proteção, Senhor, do sangue nos umbrais da porta das nossas casas, que só quem tem ao Senhor vai ter, Pai. Foi pregado hoje pela manhã, Senhor, na escola bíblica, que aquele que tem ao Senhor vive em segurança. Senhor, é chegado um tempo de trevas nessa terra, Pai. Nos ajuda a viver em arrependimento sincero para que a segurança do Senhor, a mão do Senhor esteja estendida sobre o nosso lar, meu Pai. Espírito Santo, que o Senhor direciona as nossas vontades, Deus, nessa última hora. Senhor, que não venhamos ser, Senhor, levados, ó Deus, pelas luzes desse mundo, não, Pai. Mas que nós venhamos, meu Pai, valorizar aquilo que é santo, meu Pai, agradável a Ti. Ó Espírito Santo, toma o nosso interior hoje em Tuas mãos. Há homens e mulheres aqui, Pai, assim como eu, há jovens, adolescentes aqui, Pai, que muitas das vezes temos, ó Deus, procrastinado em ouvir a Tua voz. Mas traz hoje sobre nós o peso do arrependimento verdadeiro. Espírito Santo, eu não quero que seja a minha voz a trazer a urgência desse arrependimento. Eu quero que seja o Espírito que fala com a Tua igreja a trazer aos corações, Pai, o peso e a urgência desse arrependimento, Pai. Ouço uma voz tão suave, uma voz como das águas, que sai do trono do Senhor, dizendo assim com amor: Igreja, brevemente voltarei, tuas lágrimas eu enxugarei. Tenho ouvido teu clamor, tenho aceito teu louvor. Como eu te amo, tu és o meu amor. Olha o que ele te diz hoje. Estou à destra de meu Pai, intercedendo por todos vós, e quero ouvi-lo dizer. Fica ligado com o Senhor, igreja. Eis o momento da igreja subir. Olha o que ele diz para nós hoje. Igreja
igreja brevemente voltarei. Suas lágrimas eu enxugarei. Tenho ouvido teu clamor, tenho aceito teu louvor. Como eu te amo, tu és o meu amor. Igreja, eu quero agradecer pela oportunidade de trazer essa palavra. Pedindo, meu irmão, que você não encare essa palavra como o irmão Tiago, o pastor Tiago, que trouxe para você. Encare como o Senhor falando ao teu coração. Eu sei que as nossas falibilidades humanas podem trazer algum momento para você um questionamento ao seu coração. Mas o Senhor diz que Ele não usa aquele que entende-se bom, mas aquele que se humilha. E essa palavra, irmão, ela poderia ser trazida através da minha boca, através da boca de qualquer irmão aqui hoje. Porque o grito da meia-noite é chegado. A palavra de ordem para a igreja sincera é arrependimento verdadeiro. De tudo que você possa almejar na tua vida nesse último momento. Você pode abrir mão de tudo, menos de se arrepender diante do Senhor diariamente. Menos de mostrar os teus frutos de arrependimento para Ele. Porque é o fruto do teu arrependimento que vai mostrar para Deus que você quer entrar no céu. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluia, Deus. Ah, meu Pai, como é difícil pegar. O Senhor está falando, irmão. Jovens da minha casa, se o relacionamento é para a minha glória, se vai produzir casamento, honra ao nome do Senhor, assim proceder. É o último tempo da igreja. Não há mais tempo para abrasamento. Se o namoro não for para o casamento, apartai-vos já. Oh, Jesus! Oh, meu Deus! Aleluia! Os jovens puros da minha casa, muitos terão que abrir mão de relacionamentos para não perder a sua salvação. Mas se recalcitrarem contra a minha voz, terei que ensiná-los pela dor. Homens e mulheres da minha casa, se vocês desfizerem vossos casamentos no último momento da igreja na terra, cairão no adultério, na prostituição e perderão a vossa salvação. Porque eu os uni para a paz. Eu os uni para refletir a glória que há entre Pai, Filho e Espírito Santo nas famílias dos crentes nessa terra. E se não estão refletindo isso,
a salvação está fora do seu lar. Mas hoje coloca no prumo a tua casa, porque as casas santificadas serão as quais eu guardarei até a última hora. Vós que escolheram estar solteiros, se tens essa vontade, continuai buscando a minha presença, porque são ofertas preciosas para mim, para entrarem na minha glória santificados. Mas não se rendei às ofertas de Satanás, pois ele vos enviará presentes malignos para que venhais cair. Mas são meus escolhidos, são minha nação santa, herdeiros da minha promessa de salvação. Purificai ainda mais os vossos corpos, os vossos membros, para que eu os encha e os use. Se escolhestes a mim, eu sou o seu noivo, serás casado comigo, serás casada comigo. Todos aqueles que puderem aceitar essa palavra, o aceitem em suas vidas. Homens de Deus da minha casa, não vos chamarei para servir? Aonde está a vossa ousadia? Porquanto pessoas entram querendo ser curadas e saem da mesma maneira, porque vós não teis se consagrado como o meu pelotão escolhido para fazer a diferença na terra. Levanta-te, homem! Vós sois o meu exército. Pregai, falai, clamai, tomai a frente da batalha. Provai que são meus escolhidos. Oh, aleluia. Mulheres da minha casa. Oh, aleluia. Acaso não a chamei para ser o bálsamo para os vossos lábios? Acaso não dei a vós a característica da atenção do amor? Fazer a minha obra com todo amor. Deixai a maledicência. Deixai o medo. Vós bem sabeis qual é o vosso papel na minha casa. Vós bem sabeis qual é o vosso papel na sua casa. Seja bálsamo na tua família. Seja bálsamo na tua igreja. Acaso tu não sabes que a igreja está de pé por causa da tua oração? Acaso tu não sabes que tua casa há de ser derrubada porque tem sido negligente na tua oração? Acaso não sabe que teus filhos ainda não se converteram porque tu não te posicionaste como minha serva naquele lugar? É tempo de arrependimento. E esse pastor que vos prega, se não se arrepender, ai dele, porque eu sou Deus zeloso pela minha obra. É tempo de arrependimento de todos, do menor ao maior, de grandes e pequenos, de homens e mulheres, crianças e jovens. Lembra-te de onde caíste e te arrepende hoje, para que a minha glória não se aparte de vós. Até que o Senhor me tribune. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe cada um de nós. Glorificado seja o nome do Senhor. Todo aplauso, toda glória ao Senhor Jesus. Glorificado seja o teu nome, meu Pai. Receba a glória, receba a honra, receba louvores, meu Deus. Obrigado
agradecemos. Amém. Pastor Elvis. Glória a Deus, aleluia.